Irmãos, vamos abrir a Bíblia, ler o livro de Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando. Hoje nós chegamos no capítulo 11. Pastor, não estou conseguindo acompanhar todo o estudo. Lá no YouTube nós temos 16 vídeos sobre esse estudo, de Apocalipse. 16. Acredito eu que um ou dois, por problemas técnicos, nós não conseguimos colocar. Então já foram mais de 16 domingos que nós aprendemos sobre Apocalipse. Alguns capítulos, algumas passagens nós precisamos de dois domingos, como eu acho que vai ser o caso dessa. Creio eu que eu não vou conseguir terminar ela hoje. Mas Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 19. Não vamos ler ela aqui agora, deixa aberto aí. Nós vamos ler trecho a trecho, aqui à medida que fomos aprendendo. Então vamos lá. Nós estamos aqui no período das trombetas. Nós já vimos as 6 trombetas. Já foi falado sobre 6 trombetas. E agora, entre a 6ª e a 7ª trombeta, há um interlúdio. Interlúdio, por exemplo, na música, você tem introdução, tem verso, tem refrão. Aí, antes de nós cantarmos o verso novamente, aí nós temos um intervalo, é um interlúdio. Então, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, tem esse hiato, esse vazio, uma com a outra. É onde tem essa passagem de Apocalipse, capítulo 11. De que se trata esse interlúdio? Da pregação do Evangelho, que é o maior ato de misericórdia que Deus tem com o povo. A misericórdia de Deus é mostrada no ato da pregação do Evangelho por parte da igreja. Isso nós vimos no capítulo 10, foi aqui explicado pelo Walter, no livro que João tem à sua mão. E o anjo lhe dá a ordem de comer desse livro para poder profetizar, entender para poder falar. Essa deve ser uma prática nossa. Entender daquilo que Deus está falando conosco para poder falar. Nós fazemos isso quando, por exemplo, quando nós estamos juntos aqui. Nós estamos entendendo para, ao sair daqui, poder profetizar, poder falar. O profetizar aqui não tem nada a ver com o misticismo que está envolto da palavra, mas o profetizar aqui é falar das verdades de Deus. Então, no capítulo 11, nós vemos aqui a missão da igreja no mundo. Qual que é? Falar, proclamar, pregar. Como ela é protegida, como ela é perseguida, como ela vai vencer. O livro de Apocalipse todo, ele sempre vai repetindo essas coisas. Vai terminar sempre na vitória da igreja. Então, vai falar aqui também sobre as 2 testemunhas e a missão da igreja. Entre a 6ª e a 7ª trombeta tem esta palavra aqui de João. A 7ª trombeta ela vai representar o quê? O fim. A consumação dos séculos. Então, nós estamos onde? No intervalo dessa 7ª trombeta. No interlúdio. A igreja tem a sua missão de expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho. É um ato de misericórdia de salvar os pecadores. Porque como nós estamos vendo em Efésios, à noite, o homem está morto. E se não for pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele vai continuar morto. Vamos ler aqui a primeira parte, então, os versículos 1 e 2. Olha só. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, nessa passagem, esses 2 versículos, João quer falar como a igreja ela é representada pelo santuário de Deus. E esse santuário ele é medido. Por que ele é medido?
João tem essa visão de um templo. E ele recebe um caniço. O caniço é como se fosse uma régua. Era um instrumento para ele poder medir qual o tamanho, né, das coisas. E aqui é pedido a ele que meça o santuário, o altar e os adoradores. Aquilo que era interno, né? O santuário, o altar e aqueles que estão adorando naquele santuário, né? A parte exterior, a parte de fora, ela não foi medida. Por quê? Porque ela pertence aos gentios, aqueles que não têm o conhecimento de Cristo. Então não precisava ser medido, né? Somente a quem está dentro, somente quem está na parte interior. A figura de medir uma cidade é um símbolo para poder o quê? Separá-la, preservá-la ou destruí-la. Aqui é para preservar, é para proteger, né? Então, embora os escolhidos tenham de sofrer, nós passamos por sofrimentos. Ontem eu dei uma palestra lá em Ribeirão das Neves com os jovens lá, nós fomos em uma turma aqui de uns 15, justamente sobre isso, sofrimento, a questão do suicídio, né, onde nós estamos inseridos aí no Setembro Amarelo, né? Nós vamos passar por algum tipo de sofrimento, não estamos isentos disso, né? Mas isso aqui, nessa visão de João, mesmo em meio aos sofrimentos, né, as almas dos escolhidos, elas vão ser protegidas, elas não vão sofrer nenhum tipo de dano, né? A gente já viu no capítulo 7 a questão dos selados. Nós vimos lá que tinha lá 4, né, em cada extremidade da terra, segurando um vento forte, né? E tinha um outro anjo, né, que estava ali clamando a eles que não soltassem os ventos destruidores até que todos os eleitos eles fossem selados. Nós vimos isso no capítulo 7, né? Aqui eles são medidos, é diferente, né, mas o propósito é o mesmo, né, para eles serem protegidos. A área do templo, né, ela tinha o centro, do seu centro, o santo lugar e os santos dos santos. Era o que tinha no interior do templo, né? Ao redor do templo tinham 3 pátios. O dos sacerdotes, o de Israel e o pátio das mulheres. Mas nós não era a intenção medir a parte exterior, né? Ao redor deles também havia o pátio dos gentios. E qualquer um podia entrar naquele pátio. Mas a proteção de Deus, aqui na visão de João, é somente para os adoradores que estiveram dentro do templo, né? E se os adoradores eles estão dentro do templo, o que é que eles estão fazendo? Adorando, né? Está aqui no livro, aqueles que adoram. Oi? Não, tinha um pátio específico para as mulheres, né? Mas adoradores aqui é em geral, né? Os do ato exterior sofrerão todos os horrores provocados pelo pisar de gentios, pelas suas próprias vidas, né? Pelo seu próprio destino, né? Aí nós poderíamos pensar aqui também, onde? Nos crentes nominais, né? Os crentes nominais, eles são diferentes dos crentes verdadeiros, né? Os crentes nominais, eles estão sempre em volta, eles nunca estão se envolvendo, né? Eles nunca estão adorando, eles só estão vendo quem está adorando, né? Muitas vezes você vai poder ver ali, ó, aquele ali está exagerando na situação, aquele ali não está adorando de verdade, não, aquele ali está performando, né? Os crentes nominais estão sempre em volta, né? Sempre na redoma aí. Mas a proteção de Deus ela vai ser dada para a verdadeira igreja, para os verdadeiros adoradores, aqueles que, como diz João, adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Que há uma separação entre o povo de Deus e o povo ímpio. Não adianta. Tem que haver essa separação, porque os crentes não são iguais aos ímpios. Pelo menos não deveriam ser, né? Nessa verdade bíblica, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? O crente, ele vive essa verdade, o não crente não vive. Mas muitos crentes hoje querem viver como não crentes, querem conciliar Canaã com o Egito, né? Não é possível. A gente vê aqui que há uma separação entre o povo de Deus e o mundo ímpio, né? E esse santuário que João tem aqui, né? O que é que simboliza esse santuário, né? Ele simboliza a igreja verdadeira, né? Ou seja, todas as pessoas salvas,
todos os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. João está falando aqui da igreja, para medir quem? É para medir a igreja, quem está dentro, quem está adorando, quem está cultuando de forma verdadeira, né? Não é um santuário literal, né? Como pensam os dispensacionalistas, né? Os dispensacionalistas, eles pensam nesse santuário como um santuário literal. Enquanto não for construído lá em Israel esse santuário, né, o Senhor ele não vai voltar, né? Um santuário físico maravilhoso, né? Voltando à ordem levítica dos sacrifícios. Eles pensam assim, mas não é disso que João está falando, né? Os pré-milenistas, se você não sabe o que é isso, né? Tem alguns estudos lá no nosso canal do YouTube sobre isso, nós vamos falar mais um pouco disso à frente, né? Não, João também não está falando da salvação dos judeus somente, né? Mas está falando da igreja. Os pré-milenistas creiam nisso, mas não é isso. João está falando aqui da igreja, né? E essa medição, por que o santuário ele tem que ser medido? O que simboliza essa medição do santuário? O William Hendrickson, um comentarista bíblico, vai dizer que conforme o contexto de Apocalipse 21, vamos ler aqui, ó, Apocalipse 21, versículo 15. Olha só, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. É a mesma ideia. Apocalipse sempre vai trazer as mesmas ideias. Passagens do Novo Testamento. Vamos ler aqui, em especial, Zacarias, capítulo 2. Dois, um. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel para medir, né? Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Então a Bíblia ela traz outras figuras, né, de medição. E essa medição significa apartar, separar o povo de Deus do povo profano, o crente do ímpio, para que ele possa, no dia da tribulação, estar totalmente seguro, totalmente protegido. Está vendo? Mais uma vez, não tem como o crente viver como ímpio. É diferente as duas situações, né? Os dois estilos de vida, os dois propósitos, eles são diferentes. Esses que são medidos, quem são? Os verdadeiros adoradores, né? O Israel de Deus, a verdadeira igreja. Aqui não está falando de levantar de mão, de bater palmo, de ficar sentado, não. São os verdadeiros adoradores, aqueles que foram chamados, né, predestinados por Deus antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Medir significa separar a parte preciosa do templo. O que é que nós temos de mais precioso aqui nesse templo? São os ares. Não sei nem se existe, né? Ares, né? São os ar-condicionado. É televisão, é a quadra de bateria, é cadeira. Então, o que nós temos de mais precioso neste tempo são vocês. São as pessoas. E a intenção aqui é o quê? Guardar, preparar. O Senhor está mostrando para João que vai separar os verdadeiros crentes até dos não crentes, né, que são ímpios também. Essa proteção se estende a todos que se dizem cristãos? O que vocês acham? Oi? Somente selados. Não é para todos. O próprio Senhor Jesus diz lá no Evangelho, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entre o grupo de crentes, de membros de igreja, né, o Bavim que vai dizer que nós temos aqueles que são, né, aprovados, mas também nós temos réprobos. Aqueles que são reprovados. Por quê? Porque eles não vivem da mesma forma dos aprovados, mas eles estão dentro da igreja. De onde que saem os falsos mestres? De dentro da igreja. Então está tudo misturado.
tudo junto. Aqui quer tirar. Né? Quando você faz lá o suco de manga maravilhoso, gostoso, né, da própria fruta, né? Que é aí que você bate lá a fruta lá e fica aqueles fiapinhos, né? Você vai fazer o quê? Você vai jogar no coador para poder vir só o líquido, né? Deu até vontade. Não tem manga aí na casa de vocês? Para poder separar. É uma analogia para poder a gente estender aqui. Né? Então, os santos, eles vão sofrer severamente. Né? João fala isso, até mesmo nesse capítulo ele fala isso. Mas eles nunca vão perecer. Eles vão ser protegidos. Né? Mas aqueles que amam o mundo, né, e vivem conforme o mundo, mesmo estando dentro da igreja, né, eles não vão receber essa proteção. Então, essa proteção de Deus, ela não é para todos, é somente para os selados. E a cidade santa, aqui do versículo 2, ela será pisada pelos gentios por um período de 42 meses. Esses 42 meses são literais? Nós já vimos, nós estamos lidando com um livro de muita simbologia. Esses 42 meses, eles não são literais. Né? João está falando de uma outra parte do templo. Né? A parte interna, ela vai ser preservada, né? Ela não vai ser invadida, ela não vai ser atacada. A igreja, ela vai ser guardada do pecado, da queda, do mal. Né? Ela vai ser perseguida externamente, ultrajada externamente, caluniada externamente, maltratada externamente, mas ela vai ser protegida. O que simboliza esses 42 meses? Não é literal. Fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja. Então, da primeira à segunda vinda de Cristo. Né? São aí 1.260 dias que não podem ser entendidos de forma literais. Né? Pois o tempo dos gentios, quando que começou? Lá no ano 70, com a invasão a Jerusalém, a destruição, né, do templo. Olha só, 42 meses, ela vai ser perseguida e combatida. Né? As simbologias de Apocalipse. Apocalipse fala sobre 3 anos e meio. 3 anos e meio são quantos meses? 42 meses. 1.260 dias são quantos meses? 42 meses. Apocalipse fala sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo mais 2 tempos, 1 mais 2, 3. Metade de um tempo, 3 anos e meio. São 42 meses. Quantos dias tem a semana? 7 dias. Né? Aqui está falando das 70 semanas de Daniel. A simbologia aqui, ela está ligada. Né? Nós estamos falando das 70 semanas. E nós estamos onde? Na 70ª. Nós estamos na última semana. Está vendo que não é literal? Se vai da primeira à segunda vinda de Cristo, nós estamos vivendo nessa última semana. E a última semana, ela vai ser dividida no meio. Dentro dessa última semana, há uma divisão ainda. Dividir a semana. Uma semana, para a gente dividir a semana, dá quantos dias? 3 dias e meio. A primeira metade, então, da última semana, é destinada a quê? A igreja. A segunda metade da última semana é o fim de todas as coisas. Da primeira vinda até a segunda vinda. Então é aí. Então, dentro dessa semana, a primeira metade dela é para a igreja. A segunda metade é o período do fim. A última metade da última semana é o fim do fim. É destinada para o mal. Aí é aquele a igreja não vai passar pela tribulação. Não, ela vai passar pela tribulação. Aliás, ela já está passando por tribulação. Mas a tribulação ela vai só piorar. É o tempo do mal, o tempo das trevas. Um tempo terrível para a vida da igreja.
Esse texto está dizendo o que para nós? Que na última metade da última semana, né, que está reservada para algo mal, são esses 42 meses finais, é um período onde mal atacará a igreja. E por algum tempo, né, vai prevalecer sobre ela. Vai estar ali lutando e prevalecendo contra a igreja. Um período onde a igreja ela vai ser perseguida como nunca. Né? Como nunca. Eu tenho como afirmar quando que vai começar isso? De forma, né, mais enfática? Né? Não tem. Mas de alguma forma isso está acontecendo. No livro de Apocalipse, esse tempo representa o quê? O tempo em que a cidade santa ela é oprimida. Versículo 2. O tempo em que as duas testemunhas executam seu testemunho, nós vamos ver isso daqui a pouco. O tempo onde a mulher celestial, a igreja, ela vai ser preservada no deserto, como está Apocalipse 12, é o próximo capítulo. E o tempo em que a besta ela tem permissão para exercer sua autoridade. Ela vai vir, ela vai atacar a igreja, porque ela tem autoridade para isso. Né? E aí Apocalipse nos guarda aí outras histórias. Né? Essa besta ela não vai prevalecer, por exemplo. Né? Satanás ele vai exercer o seu poder no mundo com a atuação de quem? Do anticristo. Isso é só um símbolo, irmãos, para indicar um período durante o qual os incrédulos parecerão dominar o mundo, mas o povo de Deus manterá o seu testemunho. Né? Nós já vimos, por exemplo, sobre o pré-milenismo, que acredita que a volta de Jesus se dará com o avanço da pregação do Evangelho. Né? A cristianização do mundo todo. Então, todo mundo ele vai ser cristianizado. É meio que um cristianismo universal, né? Enquanto todo mundo é realmente as pessoas não forem cristianizadas, Jesus não vai voltar. Mas nós vemos aqui que o negócio vai pegar fogo para o lado da igreja. Vai indicar um período durante o qual os incrédulos parecerão dominar o mundo, mas o povo de Deus manterá o seu testemunho. Aqueles que adoram no templo manterão o seu testemunho. Né? Muitos vão, né, ser jogados para trás, né? Porque não se manterão firmes. Né? Vai vir o vento e eles vão ser jogados para trás. Outros não, outros vão permanecer ali, firmes, fortes, fundamentados. Manterão o seu testemunho. Né? Quais são os argumentos que contribuem para o entendimento de que esse santuário ele não é espiritual? Aliás, ele é espiritual, ele não é físico. João não está falando aqui de paredes. Quais são aí os argumentos? O Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja e não um prédio. Nós, não é a igreja sou eu. A igreja sou eu não existe. A igreja somos nós. Né? Não é um prédio. Né? Deus mora na igreja através de quem? Do seu Espírito. Então, cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. Né? E cada um de nós é santuário de Deus. Mas esse santuário, ele está unido. Né? Por que não é sou eu sozinho? Porque as pessoas usam, né? Ah, a igreja sou eu, então não preciso ter um relacionamento, né, com a igreja. Aliás, tem uma coisa que o crente ele não quer hoje em dia é se relacionar. Ele não quer se relacionar com as pessoas. Nem os ímpios, nem os crentes. Nem com ímpios, nem com crentes. Tem muito disso rolando. E muito disso, por quê? Porque não estão agindo como duas testemunhas. As pessoas querem viver hoje na impessoalidade, querem viver para si. Quer ver um fato egoísta das pessoas? Quando chega sexta-feira, as pessoas falam o quê? Sextou. Por quê? Porque elas querem viver a sua própria vontade, elas querem fazer o que dá na telha. Né? Aí quer ver, chega na segunda-feira, o que é que fala? Segundou, tem que trabalhar,
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eles estão olhando, é o self, eles estão olhando para si mesmo, né? A Bíblia ela nos orienta a olhar no todo, não para nós mesmos. Aí, nós vamos usar o microfone ali, ó. Pode ficar à vontade. Nós podemos ver de não querer ter comunhão, a gente vê por esse grupo que nós temos de mulheres, de orar uma pelas outras, a dificuldade que é. Então, por aí a gente já vê o problema de relacionamento, até mesmo de comunhão, a dificuldade que é. Imagina frente a frente. É a impessoalidade, né? As pessoas estão buscando viver somente para si mesmo, né? Eu estava falando com a Carolina, eu ouvi uma música hoje não, né? Essa semana, e eu fiquei refletindo, né? Porque, né, fala aquela palavra que está em moda, opa, desligou aí, ó, que está em moda hoje em dia, né? Aí eu fiquei olhando lá. Aí eu descobri que a música, ela é um poema, né, de um pastor luterano, que ele era contra, né, Hitler, na época do nazismo. E ele estava falando de posicionamento. Hoje nós não queremos nos posicionar. A gente vê as coisas acontecendo e ao invés de pensar, se posicionar, o que a gente faz? A gente começa a murmurar. Ah, eu não acho certo isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Ao invés de pensar o porquê que não pode fazer aquilo, né? Ontem, por exemplo, lá, a pergunta central da palestra era o quê? O crente que se suicida, ele perde sua salvação? Né? Eu falei, quem acredita nisso? Aí 2, 3, assim, levantaram a mão, né? Eu falei, vem cá, vem argumentar aqui, por que você não acredita nisso? Você sabe dizer por que você não acredita nisso? Aí não sabe dizer. Não sabe pegar a Bíblia e argumentar, pegar textos bíblicos e argumentar o porquê que ela acha aquilo, né? Aí eu até falei, eu sei que há mais pessoas aqui, mas você está com vergonha de levantar a sua mão, né? Aí eu trouxe a argumentação bíblica. A gente não quer pensar. Por que, por exemplo, que o crente não deve se envolver na política? Nós estamos na época de política. Quem sabe dizer? Tem passagens bíblicas para poder contribuir? A gente não sabe. Mas a gente quer falar, o crente não deve se misturar com política. Só isso que a gente sabe dizer. A gente não sabe pensar por trás. Pensa só, se não fosse política, por exemplo, lógico que é soberania de Deus, mas é responsabilidade humana. Se não fosse política, o povo judeu ia ser executado lá com Esté. Quem foi que se moveu politicamente? Esté. Os próprios reis faziam política. A vida é feita de política em todas as coisas, em todos os âmbitos. Mas o crente ele não quer se misturar com política, não. Ele só quer falar, não concordo, né? Mas não sabe dizer o porquê que ele não concorda, né? Aí voltando ao poema lá, né? Posicionamento. Os nazistas atacando geral, né? Aí a gente vê aquilo acontecendo. Aí fala lá o poema, né? O meu vizinho, ele é judeu. Eu vejo o nazismo ir lá na casa do meu vizinho, né? Pegar ele, levar para o campo de concentração, e eu faço o quê? Não faço nada, não é comigo, né? Se não é comigo, não me importa. Isso no primeiro dia. No segundo dia, eu vejo os nazistas entrando lá na casa do comunista, pegando ele, levando ele embora. O que eu faço? Nada, porque não é comigo. Se não é comigo, eu não me importo, né? No terceiro dia, eu vejo os nazistas entrando na casa de um ateu. Pega ele e leva embora. O que eu faço? Nada, não é comigo. Se não é comigo, é um a menos para eu me preocupar, né? No quarto dia, eles entram na minha casa e me levam, né? Tem alguém para me defender? Não tem, porque todos já foram levados embora, né? Nós temos que ter posicionamento, mas é um posicionamento bíblico. É trazer a verdade da palavra de Deus. Ah, eu não aceito isso, não concordo com isso. O problema é seu. Se a Bíblia é contrária a você, eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Esses dias veio uma pessoa falar sobre
sobre batismo infantil comigo. Fiquei 2h30 falando com ela. Lá em cima. Porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas, você não concorda, mas me argumenta por que você não concorda. Não tem argumento para poder debater. Né? Aí eu falei com ela, você quer escolher a escola do seu filho. Você quer escolher o esporte que ele vai praticar. Você quer escolher, né, o idioma que ele vai falar. Né? Você quer escolher isso, quer saber o que mais? Falando de fé, é ele que escolhe. É ele que escolhe. Tem que parar com isso. Novamente, voltando para a política. A gente quer escolher o melhor carro para a gente andar. A gente quer escolher, né, a melhor faculdade para o nosso filho. A gente quer escolher, vamos lá, me ajuda aí. Oi? O melhor médico. Né? O melhor pastor aí, ó. Né? Mas chega na hora da política, a gente quer que os ímpios escolham para nós o melhor político. E a gente não sabe se posicionar. Por quê? Porque não pode se misturar política com religião. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de posicionamento. E isso vai muito aqui da tarefa das duas testemunhas. As duas testemunhas, elas se posicionam. A Silvana aí levantando a mão, por favor. No sentido bom de ensinar, né? De ensinar. Isso é verdade. Isso é uma realidade que nós temos que mudar. Vai ali, ó, na Jossane ali, ó. É exatamente isso, assim, que a gente tem que pensar. Eu acho que a igreja tem que falar os princípios, como é na hora de escolher aqui o presbítero. Princípio. Né? Exatamente. Diácono, não é? Isso, exatamente. Retos, etc. Tem que falar nisso. Não, eu não vou chegar. Em quem você vai votar ou isso. não. Você tem que analisar aquelas características da pessoa. Eu não vou chegar aqui e falar para a igreja, vocês têm que votar no candidato tal. Nós temos até não é isso. Um candidato, né, assim, presbiteriano hoje. Mas que... O Jonas vai lá. Tem outras pessoas também que talvez... Tem outras pessoas, e você é livre para votar, dentro de um parâmetro, né, de princípios. Né? Onde você pode votar no nosso irmão lá, ou você pode votar no outro irmão de uma outra igreja, que você conhece, que você acredita que faz um bom trabalho. Eu estou falando de princípio. Né, Isabel, aqui, ô Luciano, fazendo um favor. Mas aqui, a gente tem vivido isso claramente agora, nesse momento. Eu estou falando porque o Elton está trabalhando com um, né? Sim. Inclusive, é da nossa linhagem. Os presbiterianos têm criticado horrores. Eu tenho acompanhado isso. E o Elton tem sido tão recebido, muito bem, em outras denominações, que ele chega em casa chateado. Isabel, me chamaram para ir na frente, falar do nosso irmão. É nosso irmão, é nossa causa. Quando é da nossa linhagem aqui, a crítica está surreal. Foi a primeira coisa que eu falei com ele. Ele veio me procurar para poder, né, ter a bênção, né, uma bênção, um aconselhamento. Né, eu falei, eu estou contigo, mas que vai ser difícil, vai ser quase impossível você entrar dentro dessa linhagem. Por quê? Tem que entender. Inclusive, essa semana, a Pri, conversando com uma pessoa, aí a pessoa se posicionou assim, eu sou crente e não me envolvo em política. Aí a Pri falou, beleza, mas nós tivemos reis que foram levantados por Deus, ela citou Esté, mas tudo bem, se Deus usou uma mula, de repente usa também um ímpio para nos abençoar, né? Mas o certo seria um homem de Deus. Isso. A gente tem que entender quanto mais pessoas sérias, idôneas, crentes, nós tivemos em cargos, esses que são cargos que influenciam na nossa vida como um todo, melhor é para nós. Né? Mas a gente não sabe como que fulano vai agir. Vem cá,
quando você vota aqui para presbítero e para diácono, né, você acredita 100% nessa pessoa? Essa pessoa, isso quer dizer que você votou nela, que ela não vai errar? É a mesma coisa. Acredito eu até, né, de uma posição de presbítero e diácono, né, é uma posição até muito mais nobre do que uma posição de político, porque está lidando com as coisas de Deus. Né? Tem que ser levado até com muito mais seriedade, né, mais excelência. A gente tem que ter critérios, basear a nossa posição. Né? Posicionamento da igreja é qual? É votar em um candidato assim, x, sabe? Né? Essa é a posição da igreja. Aí a gente vai peneirando aí, ver quem que tem. Né? A gente não é obrigado a votar porque fulano, presbítero, pastor, está falando que você tem que votar no candidato tal. Mas vão olhar as coisas. Vão olhar os princípios. Né? A gente tem aí muito tranqueira dentro nossa vida política aí, por quê? Muitas vezes por culpa da igreja, que não sabe votar. Porque não entende, tem o que a Silvana falou, que eles não são ensinados a ter uma mudança de mentalidade nessa área, né? E eles estão sendo levados aí como cabresto. Vamos lá. Né? O santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração. É o símbolo de todos os verdadeiros cristãos. Nós já vimos sobre essa questão do incenso, essa questão da oração. O santuário refere-se aos fiéis, enquanto os que estão no átrio exterior não recebem a proteção. Todos os salvos. Isso vai acontecer. Quando o último salvo, ele ouvir da palavra, e ele, né, ser convencido do seu pecado, da sua justiça, do seu juízo, né, todos eles vão ser contados, né, como a contagem final, já estão selados e vão ser protegidos. Tanto contar como selar e o medir são figuras de proteção da igreja. Né? Agora a gente chega no segundo bloco, dos versículos 3 ao versículo 14. Dá para a gente poder falar bastante sobre isso. Vamos ler lá? Versículo 3 ao versículo 14. Olha só. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres lhes sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Aqui nessa passagem, nesse bloco, a igreja ela é representada
pelas duas testemunhas, né? Nós já vimos que até aqui, neste momento, a igreja ela está segura. O povo de Deus está seguro, enquanto não chega a metade da última semana. Enquanto não chega a metade da última semana, a igreja ela tem uma missão aqui na terra, que é testemunhar, proclamar, testemunhar do Evangelho. Essa é a missão das duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Algumas pessoas, elas acham que é Enoque e Elias. Por que Enoque e Elias? Não passaram pela morte. Um foi trasladado, o outro foi na carruagem de fogo. Outras pessoas acham que se trata de Moisés e Elias. Por quê? Não. Versículos aqui falando, 4 e 5. Aliás, o 5 e o 6. Pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu. Quem foi? Tempo que não choveu? Elias. Para que não chova durante os dias que profetizaram. Quem transformou as águas em sangue? Moisés. Outras pessoas que falam que é o Antigo e o Novo Testamento, as duas dispensações aqui de Deus, na Bíblia. Também não é. A maioria dos estudiosos entende que está falando da igreja, do testemunho da igreja. Duas testemunhas, então, são o quê? Simbólicos. Está falando de toda a igreja, o papel de toda a igreja testemunhar do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, pastor, mas eu não sei isso, mas eu não sei aquilo. Deus capacita, irmãos. Deus capacita com poder para cumprir a tarefa de testemunhar. Isso é com todos nós. A gente só aprende as coisas fazendo o quê? Praticando. Ninguém aqui sabia fazendo nada. Eu tenho certeza que o Nilson aí, que está conosco hoje, é um engenheiro, todo mundo fala bem do trabalho dele, mas ele, no começo da carreira, ele bateu a cabeça demais, errou demais, foi ou não foi? E vai aprendendo. Eu tive uma conversa essa semana com algumas pessoas, eu falei com eles, no dia, eu tenho 1.322 dias, desde o dia 6 de fevereiro de 2021, que eu fui ordenado. Sou perfeito? Não sou perfeito, eu erro demais, mas eu estou aprendendo. Isso não quer dizer que quando tiver lá mais de 10 mil dias de ministério, que vai dar aí uns 30 anos, mais ou menos, eu não vou errar mais, vou continuar errando. Mas a gente vai ter uma maturidade maior para poder evitar o erro. A gente tem que pensar dessa forma, eu não sei falar, é o relacionamento, é a pessoalidade. Quando a gente pensa no próximo, a gente pensa nesse relacionamento, a gente não quer saber se Deus vai me capacitar ou não vai. Eu vou aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade. Estava tendo aula lá no seminário essa semana. O pastor que foi ministrar para nós, ele não é um pastor de igreja, ele é um missionário. Ele é pastor, mas ele atua mais na área missionária. Ele estava lá no meio dos índios, no Equador. E toda a oportunidade que ele tinha de fazer link da vida dos índios com o Evangelho, ele aproveitava, ele dava alguns exemplos e falava assim, meu Deus, como que pensa rápido dessa forma para poder aproveitar a oportunidade. Aí um pastor lá levantou a mão e falou, pastor, a gente não é ensinado, vem a Silvana lá, a gente não é ensinado, a nossa denominação, ela não nos ensina a isso. Eu falei isso com ele. A nossa denominação, a gente vem para o seminário, a gente não aprende a criar esses links assim. Aí o outro pastor levantou a mão e falou, isso é verdade. Aí ele deu um exemplo do quê? Isso na terça-feira. No domingo, ele é lá do Espírito Santo, esse pastor, a filha dele sofre de epilepsia. E ela teve um ataque no domingo, eles tiveram que ir para o hospital. Aí chegou lá no hospital,
Enquanto os médicos iam cuidando da sua filha, né, alguns enfermeiros olhavam para ele assim, né, ele estava tranquilo, sossegado, só esperando passar essa fase, né, para levar a filha dele embora. Aí perguntaram para ele, por que o senhor está em paz assim? Por que o senhor está tranquilo dessa forma, sendo que a sua filha está lá, né, sendo tratada? Aí ele falou, porque eu não quero atrapalhar o trabalho de vocês. Porque eu sei que se eu ficar nervoso, eu vou atrapalhar o trabalho de vocês. Mas olha que oportunidade que ele teve para poder falar de Deus. Falar que essa paz que ele tinha dentro do seu coração não vinha da parte dele, não vinha da circunstância ali, né, do trabalho, vinha de Deus. Aí ele falou, a gente não sabe fazer esses links, a gente não sabe aproveitar essas oportunidades. Aí veio a chibatada para cima de nós, né? Aí o missionário lá falou, se isso acontece com vocês que são pastores, né, imagina com a igreja, com quem não tem o mesmo conhecimento teológico que vocês têm, né? Aí eu falei, o problema está aí. O problema é que a gente só quer saber do conhecimento teológico, a gente não quer saber da vida prática, né? Aí eu falei, é isso mesmo, a gente não quer relacionar. A gente quer viver no nosso mundo. Aí quando chega uma oportunidade dessa, né, de alguma forma linkar a situação com Deus, a gente não sabe fazer. A gente não sabe como agir. Porque falta essa intencionalidade na vida dos cristãos. Falta isso para nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente não é capacitado para poder testemunhar, para poder falar, para poder cumprir a nossa tarefa, né? Pensa lá nos homens de Deus. Gideão era alguém capacitado? Ele mesmo não se vê capacitado. Moisés, sou gago. Oi? Os profetas em geral, né? Deus nos capacita, que a gente tenha que ter essa pessoalidade, né? Esse relacionamento, essa vontade, esse querer, né? Então João sai da figura da perseguição e volta os olhos para os personagens muito distintos. E Deus ordena, olha só, Deus ordena que eles profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. Não é para você sair por aí vestido de pano de saco, não. Isso aqui, como nós já vimos, é uma analogia. Deus ordena que essas duas testemunhas, na primeira metade da última semana, usem ela para pregação do Evangelho, para testemunhar do Evangelho. Então, na primeira metade da última semana, que é o tempo que nós estamos vivendo. É o hoje, é o agora. Quando que é os 1000 anos? 10:10. É agora. Nós estamos vivendo o milênio, nós estamos vivendo este tempo onde nós temos que nos levantar para poder testemunhar. Nós estamos na última semana da primeira metade. E nesse período, ninguém vai impedir o avanço do reino de Deus. Ninguém vai impedir a pregação do Evangelho. É um tempo de conversões que estão acontecendo, em grande medida em alguns lugares, em pequenas medidas em outros lugares, mas elas estão acontecendo. O livrinho que João tem na mão, do capítulo 10, é o tempo de misericórdia. É o tempo do cavalo branco, que vem para quê? Vencer. O cavalo branco, o primeiro cavalo, ele vem para vencer, ele é vitorioso. É este o tempo da igreja. Essas duas testemunhas, elas são o povo de Deus, é o Paulo, é o Ismael, é a Roseli, é o Luciano, é a Renata, todo mundo. É todo o povo de Deus, entre as nações. Aqueles para quem o Evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o Evangelho é amargo. Para nós que já fomos alcançados, hoje o Evangelho, ele é doce. Não doce no sentido de acalmar o nosso coração, mas ele é doce no sentido de quê? Porque ele já foi, recebido por nós. O povo de Deus é chamado em Apocalipse de quê? 12 tribos, 7 candeeiros, reis e sacerdotes, noiva do Cordeiro, Jerusalém celeste.
Aqui ele é chamado de... Cadê? Não. Oliveiras e candeeiros. Mas por que 2? A gente vê lá, 2 testemunhas era o método usado por Cristo para o testemunho ao mundo. Iam de 2 em 2. 2 em 2. Uma questão só recebia validade pelo testemunho de quê? De 2 pessoas. Então, se o irmão tinha algo contra o outro, se uma pessoa tinha algo contra o outro, os tribunais só aceitavam aquilo pelo testemunho de 2 pessoas. Essas 2 testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária. Nós somos todos missionários, porque a igreja é uma poderosa agência missionária. O evangelho será anunciado com grande autoridade por estas testemunhas, que estão protegidas do mundo ímpio, que são seladas. Este poder aponta para o fim iminente. O evangelho pregado por todo mundo antes do fim. É por todo mundo. É a pregação universal do evangelho. Não é a salvação universal, é a pregação universal do evangelho. Aí vai vir o fim. Mas quem é que tem que se levantar? As 2 testemunhas. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Coreia do Norte, na Alemanha, seja onde for. As 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 candeeiros. São 2 figuras que são encontradas. Vamos abrir lá de novo, Zacarias. É importante a gente ler essa passagem. Vai falar ali sobre Josué e Zorobabel. Capítulo 4. Olha lá. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Está referindo aqui a esses 2 personagens que pregaram a palavra no poder do Espírito. Aí está falando que não é por força nem por violência. Essas 2 oliveiras, esses 2 candeeiros é um outro símbolo que está falando da igreja. Está falando do povo de Deus. João vê 2 testemunhas que também são candeeiros, são oliveiras, e ele é uma imagem para dizer que a igreja de Cristo avançará nesta terra no poder do Espírito Santo. É uma representação do povo de Deus. E como que é? Não é por força, nem por violência. Pelo poder do Espírito Santo. É por isso que a capacidade ela não está em nós. A capacidade ela nos é fornecida. Ela nos é dada. João mostra que a responsabilidade nesses 1260 dias, na primeira metade da última semana, é nossa. Nós não podemos abrir mão disso. Quantas pessoas passam por você diariamente, semanalmente, parentes, e nós não estamos proclamando. Aí João nos mostra aqui 3 coisas com essa figura aqui. O poder da igreja, há poder na igreja. Esse poder vem de quem? Do Espírito, mas ele emana por meio de quem? Ele avança por meio de quem? Por meio de nós. A autoridade da igreja, essa autoridade nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E a invencibilidade da igreja. Que ela vai avançar,
Depois ela vai tomar ali umas porradinhas, né? Mas ela vai vencer. Ela não vai se render por completo, né? Lembra lá dos filmes do Rock, né? Apanhava até o último momento que ele se levantava, né? Assim como os missionários eram enviados de 2 em 2, assim a igreja cumpre a sua missão no mundo, né? A gente olha tanto, né, questão de teologia, né? Teologia, e a gente não vê o trabalho, né? Por mais que a teologia esteja errada, equivocada diante da palavra de Deus, nós não temos como negar que os mormons, por exemplo, que saem de 2 em 2, eles saem de 2 em 2, né? De alguma forma eles estão sendo testemunhas, né? De alguma forma, sim. Por mais que a teologia seja equivocada, seja uma seita, né? Eles entendem a sua missão, saem lá dos Estados Unidos, vêm para cá, para o Brasil, para outros lugares, de 2 em 2 eles vão passando. Assim como o fogo do juízo e condenação saíram da boca de Jeremias, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios. E é nosso papel, nosso dever como igreja, fazer isso, né? Elias que orou e o céu fechou-se, e Moisés que recebeu autoridade para converter a água em sangue, assim também, quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, ele se expõe ao juízo de Deus. Como nós vimos em Efésios 2, o mundo ele já está condenado. Está debaixo da ira de Deus. Então, o mundo estando debaixo da ira de Deus, o que acontece com ele? Eles estão fedendo. Fedendo ao quê? Fedendo a pecado. O pecado fede. O pecado faz com que a gente ande aí fedido, né, por parte da vida, né? Os crentes são o quê? O bom perfume de Cristo. Então, por onde o crente passa, tem que fazer o quê? Ó? Aqueles perfumes lá importados, né, que vocês compram aí, né? Passou lá, tem 20 metros. Está o perfume exalando, né? Não é perfume de morte, é perfume de vida. É assim que nós temos que andar em meio ao mundo ímpio, né? João passa a falar agora de 6 verdades. Vamos guardar essas 6 verdades para o domingo que vem. Pode ser? Estão entendendo? Tá difícil de entender? Né? A simbologia, porque às vezes as simbologias elas são difíceis de entender, né? Mas o propósito é fácil, né? O propósito é fácil, está na nossa mão, está na nossa mente, está no nosso coração, né? Vamos orar? Gravar aqui onde parei, ó, das 6 verdades de João. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por este dia que o Senhor fez e nos alegramos nele, Senhor. E nós, diante da tua palavra, né, diante da revelação dada a João, meu Pai, que o Senhor nos levante como essas 2 testemunhas, Pai. Nos ajude a ligar o nosso GPS, ligar o nosso radar, meu Pai, e ver as necessidades que estão ao nosso redor, as oportunidades que estão ao nosso redor, para agirmos como essas 2 testemunhas nessa primeira metade da última semana, Deus. Em nome de Jesus. Que ao chegar lá o tempo da tribulação, Pai, nós tenhamos pregado o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis que a gente possa conseguir, Deus. Em nome de Jesus, ajude nessa tarefa gloriosa que o Senhor nos deu, de ser testemunhas do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, traz a capacitação a todos nós, nos ajuda a nos posicionarmos diante das coisas deste mundo, meu Pai. Que é nosso papel como igreja, nosso dever como igreja, é a ordem que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos use cada um de nós, cada homem, cada mulher aqui, Pai. Para que o Evangelho do Senhor seja pregado e o Senhor venha. É o que nós estamos aguardando, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos ajude para a honra e glória do Senhor, Pai. Amém.